Salve nação e o vexame do Atlético. Então, cara, acho que os árbitros eles não tem que ter medo de errar, não tem que se defender por trás de um cartão amarelo. O Atlético não pode se dar esse luxo, porque o Atlético até tem qualidade, até tem material humano, mas ele não tem futebol. Esse Atlético Mineiro. E ele veio pro Brasil e o pessoal paga pau pra ele. Você vai entender o motivo da treta entre Hulk e Memphis Depay, que deixou o jogador transtornado. Lançamento pela esquerda e pro Memphis. Cobertura do Juan. E a bola pela linha de fundo. Corinthians, o feminino, venceu o Deportivo Cali. Olha aí. Olha o Memphis abusando o Juan. O Memphis também é folgado, o Memphis, hein? Nossa senhora, como é folgado o Memphis, hein? É, e o Memphis e o Juan também estavam trocando farpas, mas farpas mais fortes. Agora explodiu o negócio. Olha o que ele fez agora. Olha um detalhe, ó. Empurra. E depois pega a bola, finge que vai lançar nele. Olha isso. NBA, terça-feira, no Amazon Prime. Primeiro colocado até agora, contando apenas o segundo turno. Tá aí o Memphis e o Hulk. Eles já estão na resenha há um tempo já, né? Desde que o Hulk caiu e pediu falta lá com o Yuri Alberto, que o árbitro acabou parando o jogo, o Memphis está lá falando para ele, ó, tem que jogar, vamos para cima, tal, aquela coisa toda. Mas fica toda hora uma troquinha de farpas ali. Mas é bem na resenha, tá? Ainda não pegou aquela... Sabe aquela explosãozinha? Só na ironia, né? Exatamente, uma resenha irônica. Ô, Mauro e André, que resenha cara é essa, hein? Nossa senhora, Memphis e Hulk. Qual a avaliação que você faz? Cara, acabei de falar ali, a gente às vezes é muito mal interpretado, sabe? Quando a gente tenta chegar aqui e falar algo da arbitragem, é meio que o pedido de socorro assim na situação de, cara, usa o mesmo critério, só isso. Mas, cara, eu acho que pelo fato dele mudar tanto o critério do jogo durante a partida, às vezes ele compensa uma situação lá atrás. Então, cara, acho que os árbitros eles não tem que ter medo de errar, não tem que se defender por trás de um cartão amarelo, porque às vezes o atleta ele chega para conversar com o árbitro e ele se defende dentro do amarelo. E passa aqui para fora que é reclamação, e às vezes não é reclamação. Às vezes a gente tenta interagir com o árbitro e fala assim, professor, mas por que isso? Usa o mesmo critério tal e amarelo. Aí você não pode falar mais nada. Porque aqui pra fora vai falar que tomou amarelo por reclamação. E por vezes não é por reclamação. Então, cara, é chato a gente vir aqui tentar explicar uma situação, aí depois ficar, reclama demais, são chorão. Cara, sei como você falou, se sai as duas equipes reclamando do árbitro, então as duas equipes, os 30 jogadores que jogaram estão errados. Entendeu? Quem iniciou, mas o banco que entrou ali, estão todos errados. Cara, é complicado, mas assim, é o que eu falei pro árbitro ali, pro Rafael. Quando o atleta do Corinthians cai numa lateral e ele manda sair andando. E eu falei assim, ô Rafael, por que vocês não usam o mesmo critério? Porque eu contra o Atlético Paranaense, há 2 anos, eu quis sair andando e o árbitro não deixou, me deu amarelo. Ele falou que eu tenho que sair pelo lugar mais próximo. Ele falou, você estava como visitante? Eu falei, sim, como visitante. Ele falou, é. Eu falei assim, cara, mas vocês frequentam... Entendeu? Vocês têm que usar o mesmo critério. Então, tipo assim, é complicado pra gente. Então, um árbitro deixa uma coisa, o outro árbitro não deixa. Entendeu? Então, tu não sabe quando tu pode fazer uma coisa. Esse árbitro vai aceitar, o outro não vai aceitar. Então, se eles usarem o mesmo critério, vai ter menos reclamações, entendeu? Vai ter mais controle de jogo. Acho que isso mudaria. Isso é campanha de time que tá brigando mesmo pra não cair. Olha, tem a semifinal da Sul-Americana aí... Ok, o Atlético tá vivo, ainda vai buscar o título, mas na boa, não tem que pensar nisso não. Não tem que pensar nisso não. Na boa, a prioridade não pode ser a Sul-Americana nesse momento. O Atlético não pode cometer esse erro. Porque uma coisa é você jogar o brasileiro de lado, porque você tá sonhando com um título da Libertadores. Foi o que o Atlético fez no ano passado. Outra coisa é você viver uma ameaça talvez até maior que a do ano passado, e você priorizar, não, vamos priorizar aqui a Sul-Americana, ou vamos dividir forças com a Sul-Americana. Não, o Atlético não pode se dar esse luxo, porque o Atlético até tem qualidade, até tem material humano, mas ele não tem futebol, ele não tem performance para jogar as duas, para focar na Sul-Americana, e ele não tem conforto na tabela do brasileiro para isso. Gente, nesse momento que você está vendo o vídeo, antes da rodada de domingo, o Atlético está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Então não dá pra falar em Del Valle, Sul-Americana. O que o Atlético vai querer fazer? Vai fazer tipo o Palmeiras que ganhou a Copa do Brasil e caiu no mesmo ano? Faz algum sentido na cabeça de alguém? É claro que não faz.
Então, muito antes do jogo com o Del Valle, eu já estou olhando para a tabela e estou alertando. Esquece esse negócio. Vai para a Sul-Americana com o que der para ir. Ah, mas se cair pro Del Valle, pior é cair no Brasileiro. Muito pior é parar numa segunda divisão. Do Jorge Sampaoli, só queria dizer o seguinte. Ele sai daqui do Brasil e vai para o Olympique de Marseille. É mandado embora. Ele sai do Olympique de Marseille e vai para o time do Sevilha. É mandado embora. Na Europa, ele é um treinador medíocre, mas muito do medíocre. Só que aí, ele se valoriza aqui. E o pior de tudo é que ele ganhou um campeonato mineiro no Brasil e foi vice-brasileiro. Aí, os caras falam, meu Deus, que treinador. Ele é ruim pra caralho. Que, por sinal, é muito ruim. Como gestor, como treinador, como tudo. E aí, vou dizer mais, no Santos, eu vou pegar a entrevista do Serginho Chulapa, o que ele fez no Santos, com os funcionários, com o Arzur. Tanto é que quando ele veio trabalhar de novo, os caras foram pra cima dele. Acho que Santos e Atlético Mineiro. E ele veio pro Brasil e o pessoal paga pau pra ele. E aí, nação, cara, aquilo que a gente tá falando tá começando a acontecer. O Atlético Mineiro vem perdendo o jogo, vem tropeçando, vem se aproximando cada vez mais da zona de rebaixamento e tá ficando perigoso. É o Santos que tá jogando bem, tá subindo, é o Vitória que tá ganhando partida, é o Corinthians que ganhou esse confronto direto contra o próprio Atlético Mineiro, tem o Inter também que pega o Sport, tá ficando perigosíssimo e ó, parece que o Atlético tá caindo na besteira, como falou aí o Jorge Igor, de priorizar a Sul-Americana, cara. É um dos maiores erros do Atlético, é impressionante como o Atlético só regrediu depois da final da Libertadores. Lembra muito o Santos, né? Foi pra final contra o Palmeiras em 2020 para 21 e depois só ladeira abaixo. Tá acontecendo a mesma coisa contra o Atlético. Parece que é mais um ano que o Galo vai brigar para não cair. Muito perigoso isso. E aí, ó, vai ter culpa, é óbvio, pela derrota. O Sampaoli, que tava todo mundo esperando que o treinador escalasse a equipe de uma maneira um pouco mais ofensiva. Teve chance, teve, é bem verdade, mas, cara, é impressionante como o Atlético do Sampaoli chega a ser até pior que o do Cuca. E aí eu falo isso, rapaziada, sabe por quê? Porque se fosse o Cuca aqui, os caras estavam descendo a madeira no treinador. Porque o Sampaoli argentino não pode descer a madeira? Tem que descer normalmente. É a mesma coisa. O Atlético Mineiro tá caminhando para um rumo muito perigoso, que é brigar para não cair. E quando a equipe que não tem grana para pagar salário briga para não cair, vocês já viram o que acontece, né? Vocês lembram do Cruzeiro, vizinho do lado, que caiu com um time bom, com um time com um elenco legal e não tava pagando salário, não tava conseguindo salário atrasado. Mesmo com um elenco caro, acabou caindo. Vamos fazer o seguinte, para botar fogo na discussão, quero muito saber agora da tua visão. Vamos gerar todo o debate e discussão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!